Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. Dessa vez mais um em dose dupla pra gente falar de duas edições. Sim, duas boas edições do bom e velho Martin. Duas edições de Martin Mystère, Os Grandes Enigmas de Martin Mystère, O Detetive do Impossível, edições 30 e 25. Pô, Barba, qual a lógica de fazer reviews assim de dois números totalmente aleatórios? Porque eu quero mostrar para vocês que você pode comprar qualquer um deles, ler em qualquer ordem, o que importa é que você leia e conheça o bom e velho tio Martin, tá? Essas duas edições são publicadas pela Mitos, você conhece, sabe que vem no padrãozinho básico, formato italiano, capa cartão, papel offset, são 100 páginas de quadrinho, 98, 100 páginas de quadrinho por edição, trazendo histórias fechadas ou não. E aí que vem um antigo problema do Martin Mystère sendo publicado pela Mitos que vai ser resolvido agora. Então, antes da gente entrar nesse ponto exatamente dessas duas histórias, a gente reitera que, a partir desse ano, a revista do Martin Mystère passa a ter não mais 98 páginas, mas sim 196 páginas. Por que essa mudança? Para trazer histórias garantidamente completas por edição. Esses dois casos que eu trago para vocês são duas boas histórias que vocês podem arriscar de comprar para conhecer o personagem, para conhecer como funciona a estrutura narrativa, tá? E nas duas você encontra histórias fechadas. Mas nem sempre as histórias do Martin se fecham em 100 páginas. Às vezes as histórias precisam do dobro de páginas. E aí com isso, a Mitos publica em duas edições. Vou dar um exemplo aqui, tá? As edições 14 e 15 são uma história continuada. Embora a 14 até feche uma história e a 15 também seja uma história fechada, elas têm uma continuidade. Existem outras edições, como por exemplo a 1 e a 2, que elas são continuações diretas. Você precisa da outra para terminar a história, tá? E isso gerava um certo problema dentro das publicações do Martin, porque tinha histórias que começavam numa edição, terminava na metade da edição seguinte, para começar uma nova história que não, obviamente não terminava. Então tinha um problema, existe até um guia aqui no canal para você saber direitinho qual edição é história fechada, qual edição é meia história, qual edição complementa qual. Então estava havendo um problema em cima do título por conta disso. Mas agora, com a mudança, com o aumento do número de páginas, mesmo as histórias grandes, elas vão sair certinhas dentro da edição. Então a gente não vai correr o risco de comprar uma edição na dúvida. Sempre que sair uma revista do Martin, ela vai ter uma história fechada. Ela vai seguir o mesmo exemplo que ela está usando agora no Zagor Nova Série. Zagor Nova Série sempre traz uma história fechada. Se a história for mais curta, vem duas histórias fechadas. Mas você não fica com a preocupação de ter meia história dentro da revista. Então isso é um ponto muito positivo e incentiva muito que você dê uma chance. Mas aí você pode começar dando uma chance para essas edições que são mais fininhas, mais baratas, para conhecer o material e a partir daí sim, você se empolgar e investir nas edições que vão vir, nas vindouras edições com o dobro de páginas. Eu te garanto que você vai se amarrar bastante, tá? Essas duas edições, então, têm números distantes, não é uma distância enorme, mas tem números distantes para eu te mostrar, cara, você pode começar por qualquer uma. Lógico que todo mundo tem aquele antigo conceito de leitor de quadrinho americano, poxa, eu vou começar pelo 1 para conhecer o desenvolvimento do personagem. Cara, esquece isso. Porque além da Boneg não ter toda essa questão cronológica nas suas histórias, a Mitos não publica desde o número 1 do Martin, tá? A edição número 1 que veio, publicada pela Mitos 3 anos atrás, ela não traz a primeira história, não existe a origem do Martin, existe, lógico, tem algumas histórias que se passam no passado e traz mais informações. Mas a ideia é que você leia cada história que te traga uma nova aventura. Como eu gosto de comparar bastante o Martin com dois personagens assim, que tem... Dá para comparar com três, tá? A gente pode comparar com a Lenda do Tesouro Perdido. Tem muitos elementos nas histórias do Martin que lembram um pouco aquilo, tá? Que existe um cenário histórico real, existem fatos, existem acontecimentos, objetos, e tem todo um mundo fictício escondido por trás, e aquele estudioso Nicolas Cage está atrás daquilo. É um ótimo exemplo. Quando começa o filme, o Nicolas Cage já é estudioso, aquelas coisas todas, você não está preocupado em saber quando o Nicolas Cage começou a fazer a faculdade, estudar aquilo tudo, tá? Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, Código da Vinci e as aventuras do Robert Langdon, seja nos livros ou nos filmes. Ele já é um cara estudioso, simbologista e tudo mais, quando começa o filme do Código da Vinci. Até porque no livro, então, tem uma aventura antes do Código da Vinci. A gente não precisa saber de todo o passado e origem do personagem por menores. A gente acompanha uma aventura fechada, que é o filme ou o livro Código da Vinci. E ponto.
E o terceiro é Indiana Jones. O próprio Indiana Jones, quando tá lá no primeiro filme, ele tá atrás da Arca da Aliança e tudo mais, depois por acaso, mas quando ele tá naquela aventura já está começada, você não sabe como ele chegou lá, você só sabe depois que ele fugiu e já tem um avião esperando ele. Você não tem toda a história pregressa e não precisa, tá? Esses 3 exemplos são exemplos do que a gente encontra nas aventuras do Martin e que te mostram que você pode ler qualquer uma das aventuras. Se ela estiver fechadinha, você vai entender e vai se divertir. Então se tu curte Indiana Jones, Grande Tesouro Perdido e Código da Vinci, dá uma chance pro Martin. Você vai curtir. Lógico que existem histórias que têm uma temática mais calcada nesses elementos reais, em fatos da história, coisas assim. Outras podem ir para um lado mais de fantasia. Mas todas elas têm esse clima de misturar acontecimentos, história real, com o elemento fantástico, com o elemento perigo, com uma sociedade secreta, ou nazistas, alguma coisa assim por trás tentando atrapalhar a investigação do Martin. E o Martin é simplesmente um historiador que apresenta um programa de televisão e acaba se metendo nessas confusões. Então, é um material muito legal e que vale muito a pena, porque é uma leitura diferente do resto que a gente tem no mercado. Tá? Você encontra um material que não tem concorrência. Não existe nenhum quadrinho igual Martin Mistério sendo publicado, nem dentro dos outros títulos da Bonelli. Então, se tu curte esse tipo de experiência, eu curto demais, é um título muito bacana para você conhecer, tá? Vamos falar aqui dos dois. A gente começa pelo número menor, Nautilus, edição 25. Lembrando que cada uma dessas edições custa em torno de R$30, mas você sabe que na Amazon sempre tem algum desconto, no site da Mitos sempre tem desconto. Então você pode ali, vai fazer uma compra e tal. Pô, vou botar uma dessas aqui para experimentar. E aí você seguindo ali o guia do Barba, tá? Do que é uma história fechada, pô, vou pegar umazinha que seja uma história fechada. Pega aquela, tá com desconto, pô, tá com desconto, vou pegar. Pega e dá uma chance. Que aí fica legal e tu vai curtir. E se quiser uma dica, obviamente, além dessas duas, eu sempre recomendo a edição número 14, sobre o dia 29 de fevereiro, que é completamente absurda. Tem programa aqui no canal e eu vou recomendar ela pro resto da vida, porque eu amo aquela edição, tá? Edição número 25, Nautilus, fala de quê? Ah, adivinha? Exatamente, das 20 mil léguas submarinas. Aqui a gente tem uma história que traz pra gente o Martin se envolvendo num grande mistério de que talvez as aventuras do Júlio Verne não sejam exatamente uma ficção de um brilhante escritor de ficção científica. Né? A gente tem, porra, esse cara é um visionário que estava lá escrevendo histórias muito à frente do seu tempo. Mas a gente começa a descobrir através de pesquisas que estão acontecendo no mar e novos objetos que estão sendo encontrados, de que talvez ele, na verdade, esteja contando uma história que aconteceu de verdade. Cara, isso é muito legal, tá? Essa é uma aventura que vai misturar, então, um elemento literário, né? E criar uma fábula em cima daquilo, criar um elemento de realidade dentro do conceito que foi criado pelo Júlio Verne. Então ele vai investigar e tentar descobrir realmente onde é que está esse submarino, onde é que estão essas coisas. E, porra, isso vai gerar uma história legal demais, tá? Então, se você curte essa pegada, Nautilus é a sua edição. É uma ótima edição para começar, tá? Ela tem um estilo narrativo bem legal. Embora ela não seja das edições mais focadas, assim, em muita ação, em ter uma grande reviravolta, um mistério extremamente sobrenatural, porque às vezes tem elementos sobrenaturais, alienígenas, tudo isso pode acontecer, tá? Essa daqui não. Essa é mais uma questão de desvendar mesmo um segredo que tá guardado a 7 chaves. Poxa, cara, o Júlio Verne estava transcrevendo uma história que ocorreu de verdade, cara. Isso é fantástico. Então, tem isso daqui, né? Tem essa pegada aqui no material, tá? O roteiro, embora eu não seja um grande especialista em roteiristas e desenhistas italianos ainda, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? A gente tem essa edição aqui, deixa eu catar aqui os artistas da edição, que aí a gente passa para vocês terem uma ideia. Às vezes é difícil achar, tá? Porque as revistas da Bonegg nem sempre tem. Vamos lá. O roteiro ficou por conta do Stefano Vietti e a arte do Paolo Ongaro. Cara, minha pronúncia é péssima, não se preocupem com isso, tá? Mas a arte é muito legal. O material sempre tem uma arte com uma qualidade altíssima. A Bonegg mantém uma qualidade sempre muito boa nas suas artes, tá? E o roteiro funciona direitinho. Não é uma HQ, embora possam ocorrer HQs com bastante ação, bastante aventura, tá? Bem no estilo Indiana Jones mesmo, essa daqui tá mais para um Código da Vinci, que tem mais texto, mais desvendar mistérios,
conhecer as coisas e deixar se levar pela aventura com alguns perigos pontuais, mas sem ter tanta troca de tiro, porrada e tal, tá? Eu acho que isso pode acontecer, mas não é sempre. E essa daqui tem essa cadência um pouco mais lenta. Eu adorei a revista, é muito boa, tá? Vale muito a pena e recomendo muito. É uma ótima porta de entrada para o personagem. Já essa edição aqui, que é uma edição mais recente, a número 30, o Holandês Voador, traz pra gente, embora a gente tenha esse nome, Holandês Voador, sim, existe uma referência a esse mito do Holandês Voador, né, de um navio que está lá navegando eternamente e tudo mais. Isso é um ponto legal para eu falar também, tá? Até mostra aqui no começo da edição, sempre existe um editorial aqui que traz pra gente, antes de começar a história, ele traz informações sobre os fatos que a revista vai narrar. Então ele pode pontuar até na página tal, tenha curiosidade sobre tal coisa, sobre tal objeto, tal coisa histórica que foi mencionada aqui. Poxa, existe de verdade, existe um trabalho legal de informar a gente, de acrescentar informações pra gente, tá? Então aqui, na edição do Holandês Voador, obviamente, antes de começar a história, se fala também sobre o mito do Holandês Voador, se comenta alguma coisa sobre isso também. Mas como vocês veem, aqui tem um avião, então esse Holandês Voador não é exatamente um navio fantasma, tá? E não julguem nunca as histórias do Martin pela capa. Eu acho que a capa do Martin talvez seja uma das capas mais subvalorizadas do universo Bonelli. Elas não são muito atrativas, eu acho que dentro desses grandes títulos da Bonelli, elas são as menos atrativas, na minha opinião. Elas não fazem jus ao material que você tem aqui dentro. Essa daqui, por exemplo, não tem exatamente, além do nome, mas tudo bem, o nome faz sentido dentro do contexto quando vocês lerem a história. Mas o desenho aqui não é exatamente o que se passa dentro da história, tá? Sim, é uma história sobre um avião fantasma. Mas não é esse Boeing aqui, não é um avião comercial e tudo mais, tá? A história aqui é a seguinte, cara. Existe um grande segredo escondido na Segunda Guerra Mundial, tá? Alguma coisa relacionada ao bombardeio da bomba atômica, né? Ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. E surge um avião misterioso fantasma em Nova York. Obviamente, o Martin Mister vai estar envolvido nessa história, vai acabar investigando e se metendo nessa confusão. Sim, são muitas confusões, ele vai se meter nessa confusão desse navio fantasma e descobrir os pormenores e alguns segredos por trás do bombardeio, né? Que foi ultra sigiloso na época, antes de ter o bombardeio e tudo mais. Ele vai descobrir que existia alguma coisa além e pode haver um perigo enorme presente nos dias de hoje, ainda por conta desses mísseis, dessas bombas lá de trás. É uma história bem legal, tem alguns elementos aqui. Aqui entra no elemento fantástico, fantasia total, tá? Ela vai te trazer... Eu vou fazer eu tô tentando lembrar exatamente exemplos de filmes em que a galera tem contato, assim, com espíritos que vêm para ajudar, né? Eu ia falar Ghost, mas no Ghost não é exatamente o comparativo que eu quero. Campo dos Sonhos, talvez, alguma coisa assim, tá? Mas o que importa é, a gente tem um pouco aqui sobre a história da Segunda Guerra Mundial, sobre a história do bombardeio, da bomba atômica. Lógico que ela vai ser elevada para um nível de fantasia aqui, até porque a gente tem fantasmas e coisas do tipo. A gente tem um avião fantasma percorrendo o mundo e tudo mais, tá? Mas vai ser desenvolvida uma história muito legal e muito interessante, como sempre, dentro das aventuras do Martin. O Holandês Voador é uma ótima história, uma das aventuras mais recentes do Martin. Ela tá com uma arte sensacional. Olha aqui, ó. Tá? O Martin sempre tem essa cara quadradona, com o olhinho pequenininho, meio fechado e tal. Aqui tá seguindo um estilo um pouco diferente, talvez mais realista, menos não diria cartoon outro, tá? Mas essa daqui tem umas achuras a mais, o Martin tá com um rosto mais realista. Material bem legal também. Aqui a gente tem o roteiro por conta do... vamos lá. Do Penaccioli e do Castelli. Castelli, se eu não me engano, depois eu vou confirmar. Não vou confirmar agora para vocês. É Alfredo Castelli, tá? Alfredo Castelli é basicamente o criador do Martin. E a gente tem os desenhos do Chiarola e do Pepe. Funciona pra cacete, tá? Material muito legal. É aquela parada. Eu tô falando esses nomes, ainda não funciona pra mim como, esse material aqui é escrito pelo
sei lá, é desenhado pelo Alex Ross e escrito pelo Mark Waid. Não tô nesse nível de compreensão ainda, tá? Então por isso que a gente vai patinando aqui, mas uma hora eu chego lá, tá? Mas o Holandês Voador então tem essa arte muito legal. Só para fechar, uma curiosidade, como eu te digo, que você pode começar por qualquer uma, e a Mitos tem feito uma curadoria de escolher os títulos muito bem. Essa edição aqui, ela foi publicada na Martin Mister 132, tá? De 1993. Aquela época ali tinha uns quadrinhos muito bons, então ela buscou essa edição aqui de 93. Então não é um material assim, tá seguindo as histórias. Não tem esse negócio de cronologia direitinho não, tá? Essa daqui, por exemplo, você vê a diferença, tá? Essa daqui, a edição número 30, publicou Martin Mister, número 132 de 1993. A edição 25 publicou Martin Mister, número 252 de 2003. 10 anos depois. Os 5 números que tem de diferença de uma edição para outra trazem 10 anos de diferença de publicação. Isso mostra que você pode comprar qualquer uma. Te interessou? Vai lá e compra, que você vai curtir, tá? O que importa é, leia Martin Mister, que você não vai se arrepender. Beleza? Curtiu o programa? Já curtiu o Martin? Já deu uma chance? Porra, dá uma chance. Pega uma dessas duas, qualquer uma das duas, ou as duas, por que não? E pega também dia 29 de fevereiro. E aí depois tu fala comigo, tá? Tu vai amar, cara. Os quadrinhos do Martin são muito bons e a gente tem que ler mais do Martin, porque é um título completamente sensacional. Como falei, não tem concorrente, não tem outro título que nem o Martin saindo. Beleza? Escreve pra mim, diz o que você acha do programa, o que você acha do Martin, o que você acha da Boneg, o que você acha da mudança de formato. Escreve tudo aqui pra mim. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte outras vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas, que você acompanha o que o Barba tá lendo, que programas estão saindo, promoções, acompanha tudo isso por lá. E se você for comprar na Amazon, usa o linkzinho que tá aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter lá linkzinho da edição número 25, linkzinho da edição número 30. Compra pelo link que você ajuda o canal. Porra, melhor do que isso não tem. Só pegar uma promo e ajudar o canal do Barba. Lembrando, se você clicar no link e depois encher o carrinho e comprar tudo aquilo lá ajuda o Barba. Pode ser tênis, meia, tudo isso, tá? Dá aquela força. Beleza? Então foi isso. Tá aqui comigo o Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.